Aleluias. Meu amado, minha amada, eu preciso trazer um tema importante, um tema muito atual, que tem acontecido muito, e o tema desse culto, dessa mensagem, se chama Coisas da Vida. Coisas da Vida. Meu amado, minha amada, o fato é que nós estamos cada vez mais, cada dia que passa, parece um tempo, parece não, isso é bíblico, isso é profético. A Bíblia declara que nos últimos dias o tempo seria remido, que se o tempo não fosse abreviado, nem os salvos seriam salvos, nem os escolhidos seriam salvos. Então a gente vê que à medida que o tempo passa, que Jesus está voltando, parece que os dias, as semanas, os anos estão passando cada vez mais rápido, igreja. Olha, e é muito importante para o cristão, para aquele que quer seguir e servir a Cristo, que ele tenha a total e plena noção de que o primeiro na vida dele deve ser Cristo. Que a primeira coisa que ele tem que zelar, buscar, é a salvação em Cristo. E falando aqui, é muito simples e muito fácil de falar. Mas você vai sair daqui a pouquinho, você que assiste esse vídeo, você deve estar no trânsito, deve estar em casa, você deve estar agora fazendo comida e ouvindo essa mensagem. Mas o fato é que se a gente não tiver o tempo para Deus, se a gente não dedicar tempo para Deus, a gente pode ser surpreendido neste mundo, igreja. Então você vai sair daqui com muita coisa para frente, talvez a sua cabeça agora está, sabe, tentando voar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que sair daqui e resolver isso, aquilo. Isso porque hoje é domingo. Isso porque hoje é domingo. Você imagina na semana o desafio meu e seu para não nos envolvermos nas coisas desse mundo. E você vai entender essa mensagem em nome de Jesus. Eu preparei aqui um resumo da biografia do apóstolo Paulo. Não é ninguém, eu não escondo de ninguém que eu admiro muito as cartas paulinas, como eu creio que todos os cristãos admiram, né? Um homem que foi inquisidor, perseguidor da igreja, se tornou o que ele se tornou. Mas olha que forte, meu amado, minha amada, que ele fala para Timóteo. Quem era Timóteo? Nós precisamos entender também. Timóteo, ele foi um discípulo de Paulo. A Bíblia fala que Timóteo, filho de Eunice e neto de, como que era o nome da? Lloyd, isso, filho de Eunice e neto de Lloyd. A Bíblia diz que Timóteo, ele crescia no temor e nos caminhos de Deus. E Paulo, olhando para aquele jovem, viu um jovem promissor, um jovem que tinha de tudo para trilhar um caminho tal qual ele trilhou, e mais ainda, mais novo que ele. E veja que quando nós falamos de idade, muitas das vezes idade, principalmente no tempo de hoje, idade às vezes ela acaba trazendo uma suspeita, né? Fala, poxa, quantos você fala, esse pastor é tão novinho, olha, esse obreiro é tão novinho, mas meu irmão, minha irmã, o fato é de que para nós obtermos vida e comunhão com Deus não depende de idade. Esse que é o fato. Tem gente que já está nos seus entas e ainda não aprendeu. Então, idade é relativo, nesse sentido é relativo. Mas Paulo está escrevendo para um jovem promissor, um jovem que ele olhou para aquele jovem e falou: esse jovem tem futuro, porque tanto Lloyd, a avó dele, como Eunice, sua mãe, eram tementes a Cristo, e ele também herdou isso da família, e ele está crescendo nos caminhos de Deus. E olha o que Paulo fala a Timóteo e fala à igreja, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu quero que você leia comigo a partir do verso 4, amém? De 2 Timóteo 2, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Amém. Olha a primeira orientação aqui no verso 4. A primeira não, que ele já tinha falado algumas coisas, mas olha o que ele diz aqui no verso 4. Eu costumo normalmente pegar todo o texto bíblico, mas hoje eu quero fragmentar, por favor. Fragmentar, e você vai entender porque eu não vou sair do contexto, amém, igreja? O importante é não sair do contexto da palavra. E o que Paulo está falando a Timóteo nesse verso 4? Olha,
aquele que foi chamado por Deus, aquele que foi arregimentado, aquele que foi convocado, aquele que é soldado, ele não deve se envolver em coisas dessa vida, porque a sua vontade, o seu desejo é satisfazer aquele que chamou ele. E veja que ele usa a figura, até uma figura do exército, né? De soldado, de guerra, de batalha. Veja que quando leia a história, você já deve ter entendido, mas deixa eu relembrar algumas coisas. Quando você vê a história do rei Davi, por exemplo, que sucedeu de Saul, você vê que Davi, ele a princípio ele tinha um exército de uns 400 homens, mas esse exército, igreja, ia com Davi onde ele estava, o exército estava com ele. Ele começou a reinar onde, igreja? Em Hebron, hein? Reinou 7 anos em Hebron e 33 anos onde? Em Jerusalém. Olha que legal, né? 33 anos a idade do sacrifício de Cristo. Você veja que a Bíblia é perfeita, mas eu não quero sair do contexto, vamos ficar aqui. Então veja que onde Davi ia, a Bíblia diz que assim que Davi ascendeu ao trono, porque Deus chamou ele ao trono, os homens que estavam em aperto se juntaram a Davi, porque viram nele uma liderança, viram nele um homem promissor, um rei promissor. Deixa eu te falar uma coisa, você segue quem, igreja? O pastor? A igreja? Você segue quem? A Jesus Cristo, amém? Todos concordam nisso? Que nós seguimos a Cristo. O pastor é um instrumento, é um instrumento de Deus. E Deus põe, Deus tira quem Ele quer, a obra é dele. Amém? Então aqui Paulo está falando a Timóteo o seguinte: Timóteo, e hoje o Espírito Santo fala para mim e para ti: ô ciclano, ô fulano, você foi arregimentado, você foi listado, você foi chamado, você foi convocado. E diga-se, meu irmão, minha irmã, pegando uma legislação brasileira, quando há uma convocação, não há uma escolha. O próprio nome convocação já diz, você está sendo convocado. Você precisa ir. Eu, por exemplo, sou um soldado. Amém? Eu sou um soldado da reserva. Cadê as mulheres que querem direitos iguais? As mulheres têm que ir para a guerra. Aqui, agora não, pastor. A guerra não. Deixa isso. Amém? Então, só para quebrar um pouco, amém? Então veja só, se hoje ocorrer uma guerra e o Brasil tiver que entrar numa guerra, os da reserva serão chamados. Lá na minha carta de alistamento está dispensado por excesso de contingente. Então na ocasião que eu me alistei lá com meus 17, 18 anos, nem faz tanto tempo assim, né? Já quer também. Deixa os cabelos brancos. Então, se eu for convocado, eu não tenho escolha, eu preciso ir. Se eu não for, eu vou ser enquadrado em crime de guerra, porque eu não compareci, eu fui um refugiado. Então, olha o que Paulo está falando para Timóteo nesse verso 4: todo aquele que Deus chama, aquele que é convocado por Deus, aquele que é arregimentado, aquele que é solicitado, aquele que é escolhido. Quem é que é escolhido de Deus? Não se envolve em coisas desta vida, porque o seu prazer, a sua vontade é satisfazer o seu general de guerra, o seu Senhor Jesus. Eu vou dar uma pausa, eu quero ler mais uns 2 ou 3 versículos, mas ouça, e agora eu quero que você ouça com o coração. Quais são as credenciais de Paulo para ele falar isso a Timóteo? A gente precisa viajar no tempo, a gente precisa entender o contexto disso daqui. Paulo não está falando aqui para Timóteo ser um alienado. Vou falar de novo aquela palavra que eu falei uns tempo atrás: um ermitão, um alienado, viver, sabe, alienado do mundo. Não. Ouça, por favor, igreja, a linha do tempo. Eu acho que faltaria tempo para falar da biografia do apóstolo Paulo, mas eu fiz um compilado aqui, busquei essa informação e fiz um compilado para vocês. Ouça, por favor. Saulo, inicialmente Paulo se chamava Saulo. Sabe o que significa Saulo? Aquele que foi desejado. Provavelmente a mãe de Saulo desejou muito ter um filho. O nome Saulo em grego significa aquele que é desejado. Saulo nasceu onde? Em Tarso, na Cilícia. E
não sei se você sabe, agora você vai entender que lá em Tarso era um berço, era um lugar de uma universidade grega. Quais eram os pensadores dessa época, igreja? Os gregos. Os romanos eram a força, os romanos eram o poder dominante, mas os sábios, os filósofos, eram os gregos. Então veja que em Tarso, na época de Paulo, lá era um berço da cultura grega. Paulo tinha dupla cidadania, amém? Ele era romano por parte de pai, e ele também era judeu. Olha só, Paulo era o quê? Judeu da dispersão. Ou seja, ele era judeu rigoroso da dispersão, da lei mosaica. Saulo era Saulo, israelita circuncidado da tribo de Benjamim. Qual que era o filho amado de Isaac? Benjamim. Olha a história de quando eles subiram para o Egito, e aí Isaac já tinha perdido, entre aspas, José. Jacó, obrigado, Jacó, sim, Israel, perfeito. Então veja que Israel já tinha perdido quem? José, que na verdade não tinha sido perdido, tinha sido vendido como escravo. E aí ele diz: olha, mas eu não posso perder mais um filho, eu não posso perder Benjamim. Benjamim era o filhinho do papai. Benjamim era aquele que ele mais amava. E Saulo, era circuncidado da tribo de Benjamim. Ou seja, ele seguia a Torá, a lei, rigorosamente, além de ter também descendência romana. Acabou? Não. Ele era membro zeloso do partido dos fariseus. Ele era membro zeloso do partido dos fariseus. Paulo era um fariseu, e fariseu na época, eu trouxe isso alguns anos atrás aqui. Quando a gente fala fariseu hoje, soa meio que ofensor, mas fariseu na época eram aqueles que dominavam a escrita, não só a fala, mas a escrita. Não é todo mundo que escrevia nessa época, não, igreja. E os fariseus eram uma classe também dominante, de patente, com seus filactérios, com as suas vestes. E Paulo era membro do Sinédrio, lá dos fariseus. Olha o que mais Saulo, que eu vou fazer uma linha do tempo aqui. Saulo conhecia a cultura grega, falava aramaico. O aramaico e o hebraico eram línguas diferentes. Aramaico de Arã, hebraico de Héber. É o contexto da história, mas na época tinha aproximadamente 4 línguas nessa região, 4 línguas faladas. Paulo falava pelo menos 3 línguas. Olha só, Saulo era um poliglota, falava aramaico, falava grego, porque apesar de ser uma província romana, a língua de comercial, de negócio da época era o grego. Então Saulo falava o quê? Aramaico, grego, e o que mais que ele falava aqui também? E falava também latim, que era a língua oficial romana. Olha só, um Saulo carregado de patente, de diploma. Se fosse nos dias de hoje, ele ia fazer uma live. Claro que antes de ser Paulo, se ele fosse o Saulo, ele ia fazer uma live com uma parede cheia de diploma. Ele era diplomado. Saulo era o cara. Então ele falava aramaico, falava hebraico, falava latim, conhecia a cultura grega como ninguém. E o que ele era também, igreja? O que ele se tornou? Um perseguidor implacável da igreja. E por que ele, sendo judeu, ele se tornou um perseguidor da igreja? Porque os judeus, endossados por Roma, falavam que os seguidores de Cristo eram rebeldes contra o governador, contra o imperador, que deveriam ser extirpados. Alguma semelhança nos dias de hoje, igreja? Os cristãos sempre são categorizados, carimbados. Esse povo, a gente sempre é jogado no chão. Mas porque o mundo nos odeia, porque primeiro odiou a quem? A Cristo. Então Paulo se tornou um inquisidor, um perseguidor da igreja.
Então ele começou a perseguição em Jerusalém e ele solicitou carta para perseguir a igreja em Damasco, que foi onde ele teve um encontro com Jesus Cristo, no caminho de Damasco. Aí vocês conhecem a história. Foi para casa lá, ficou em 3 dias cego, até que Ananias foi lá, o batizou e Saulo se tornou. E agora você sabe o que significa Paulo em grego? Homem de pequena estatura. Olha que analogia forte, igreja. Veja como o reino de Deus ele é perfeito, ele é interessante. Ele passou de o desejado, aquele que foi desejado, para o homem pequeno. Olha que transformação que Jesus Cristo começou a fazer na vida de Paulo. Eu preciso falar isso aqui para a gente voltar e entender por que ele está falando isso aqui para Timóteo. Então ele teve um encontro com Cristo, caiu do cavalo, e ali ele... Amém? Acabou, igreja. Depois que ele se tornou em Paulo, sabe o que aconteceu? Os discípulos, grande parte deles, viram Jesus em vida. Paulo foi chamado quando Jesus Cristo já havia ressuscitado, mas a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Cristo. É forte, igreja. Quando ele caiu, os homens que estavam do lado dele ouviam trovões, ouviam a voz. Paulo ouviu a voz de Cristo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Senhor, quem és tu que eu te persigo? Eu sou Cristo, aquele que você está tentando matar os meus discípulos. Olha que forte. Jesus Cristo, ele pessoalmente se revelou a Saulo, igreja. Não foi um anjo, você está entendendo? Foi o próprio Cristo que se revelou a ele. E quando ele ouviu a voz de Cristo, olha só, ele se tornou em Paulo, teve uma mudança de propósito. Olha o que ele declarou: Senhor, o que queres que eu faça? Quem se torna servo diz isso aqui: Senhor, o que queres que eu faça? Aleluia. Deus, eis-me aqui. Glória. Até aqui eu estava ocupado com todas as minhas coisas, mas o Senhor me chamou, eu tive um encontro com o Senhor, agora eu declaro: eis-me aqui, o que queres que eu faça? E olha, igreja, para terminar e voltar aí, a segunda parte dessa biografia reduzidíssima da vida de Paulo, ele começou a pregar em Damasco mesmo, onde ele teve um encontro com Cristo. Então as pessoas olhavam para ele e falavam: não, ele está enganando, cuidado com esse Paulo aí, ele está se passando de cristão, mas na verdade ele quer nos perseguir, ele está se... Olha, todo mundo desconfiava, porque ele era implacável com a igreja. A Bíblia diz que quando o mártir da igreja, em Atos 7, quando o mártir da igreja foi apedrejado, o Estevão, a Bíblia diz que Paulo estava ali consentia com a morte. Paulo era jovem ainda, mas viu Estevão ser apedrejado, e as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de Paulo, de Saulo na época. Então todo mundo tinha medo: não, esse homem aí é perigoso. Então Paulo, já transformado, ele teve que ter uma nova experiência. Ele teve que construir novamente o seu espaço agora com Cristo, amém? Igreja, muito bem, ele começou a pregar em Damasco. Você não sabe, talvez você não saiba, melhor dizendo, Paulo, ele passou um tempo, igreja, na Arábia. Ele passou um tempo na Arábia, depois ele retornou para Damasco. Sabe o que aconteceu? Paulo teve que fugir de Damasco, porque as pessoas dali falavam: olha, agora esse daí é uma ameaça. Ele era uma ameaça quando ele era perseguidor, ninguém apedrejou ele. Agora ele sendo de Cristo, ele é uma ameaça. Olha só que inversão de valores. Paulo teve que fugir de Damasco porque atentaram contra a vida dele. Começou a pagar o preço de seguir, de obedecer, mas Cristo é fiel e sempre guardou a Paulo. Meu irmão, minha irmã, então depois disso aqui, meu amado, sabe que houve um tempo de silêncio. Isso muita gente não sabe. Paulo voltou para sua terra natal. Os historiadores dizem que Paulo ficou 1 década, Paulo ficou 10 anos, igreja, esquecido. Tem gente que acha que Paulo, a partir dali, já começou a pregar, já evangelizou, sabe, todos os continentes, foi para a Galácia e evangelizou, e foi para a Síria e evangelizou. Não, Paulo teve um tempo de esquecimento, até que Barnabé ouviu falar de Paulo e lembrou de
e mandou trazer Paulo de volta. Traga o Paulo de volta, poxa. Por que Paulo está até agora lá esquecido? E com certeza nessa época ele não deixou de fazer o trabalho de Cristo. A igreja em Jerusalém não estava vendo, mas Paulo estava trabalhando para Cristo, amém? Amém. Então o Barnabé chama ele da Antioquia, para Antioquia, e diz: olha, vem ser obreiro auxiliar aqui nesta obra. E aí ele chama Paulo e Silas e fala: olha, vai ajudar os irmãos da Judéia. Primeira obra, vai levar os donativos para ajudar, porque a terra estava passando por um período de fome, mais de 3 anos de seca. E aí o Barnabé chamou Paulo e Silas e falou: Paulo, vai levar os donativos para os irmãos da Judéia. Paulo foi. O que aconteceu? Estou chegando no fim, amém, igreja? Depois disso aqui, Paulo teve 3 viagens missionárias. Quantas? 3. Paulo evangelizou, igreja, o continente europeu. Paulo evangelizou grande parte da Ásia. Paulo evangelizou muitos lugares. Paulo teve 3 viagens missionárias. Com Silas, João Marcos, que abandonou eles e voltou para Jerusalém. Paulo foi na fé. E até que Paulo, ele chega um período que ele volta para Jerusalém. Jerusalém era a capital espiritual. É como se fosse, vamos dizer, Roma hoje, dentro do contexto católico. Católico, amém, igreja? Evangélico continua sendo Jerusalém. Jerusalém continua sendo a capital da fé. Glória a Deus. Nada mudou. É a cidade do grande rei. Pois bem, então Paulo, quando volta para Jerusalém, ele vai debater com Pedro, porque assim que ele se converteu, os discípulos falaram: não, a gente não quer ouvir Paulo, não. Manda Paulo para outro lugar. Só que agora Paulo já está preparado. Ele volta para Jerusalém para debater com Pedro acerca dos gentios, porque levantou-se uma grande confusão e os judeus, a dispersão, falaram: não, os gentios que vêm para cá, eles têm que ser circuncidados também, eles têm que seguir a lei como a gente segue. E Paulo chama Pedro e fala: Pedro, vem cá, pera lá. E aí é convocado um concílio em Jerusalém. Imagina, igreja. Sabe quem é esse Pedro? É o Pedro, é o Cefas, é o Pedro lá de Cristo, o pescador. E Paulo, cara a cara, discutindo com Pedro: não, Pedro, olha, está errado, a gente não pode ficar colocando carga neles, não. E aí a Bíblia diz que quando os judeus, a dispersão, chegaram, os faminados, Pedro se destacou dos que não eram circuncidados, com medo de ser perseguido, e falou: ô Pedro, o que há, Pedro? Ô Pedrão, mas você estava com o pessoal, agora que chegou o pessoal da dispersão, você está invadindo do local, tem algum criminoso aqui? Meu irmão, minha irmã. E aí, vocês estão vendo bem? Eita Deus, tá bom? Amém. E aí Pedro ele debate com Paulo e fica tudo certo. Os judaizantes aceitaram, ficou tudo certo. Meu irmão, minha irmã, e aí Paulo e Barnabé, eles foram a esse concílio, discutiram com eles. E aí o que começa a acontecer a partir de então? As prisões. Diz os historiadores que na verdade Paulo foi preso 2 vezes. A primeira ele foi solto, ele foi preso em Jerusalém, não é isso? E aí o que os religiosos queriam fazer? Queriam julgar ele pela lei. Falou: opa, eu sou romano, apelou para Roma. E aí teve aquela viagem para Roma que o barco quase naufraga, e aí ele passou o inverno numa cidade italiana. Acho que eu até marquei o nome da cidade italiana que ele passou aqui, em Malta, para depois ir até César. Igreja, cheguei no fim aqui da história reduzida de Paulo, até que depois ele foi julgado, né? Ele foi condenado, ele foi morto. Paulo, ele cumpriu aquilo que o Espírito Santo queria e quis da vida dele. Mas uma coisa que eu não marquei aqui, mas eu quero dar uma ênfase, é o seguinte: nas viagens missionárias de Paulo, isso ele fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses 3:8, que ele trabalhou dia e noite se afadigando para não ser um peso para a igreja. Paulo, ele encontrou Priscila e Áquila em uma das suas viagens missionárias e se tornou também um construtor de tendas. Paulo trabalhava a igreja.
Igreja, Paulo fazia tudo isso para Cristo e ainda trabalhava, porque ele tinha no coração e no pensamento dele: eu não posso ser um peso para a igreja, eu vou trabalhar. E quem quiser trabalhar, que não coma. Eu falo assim: quer trabalhar? Não, então não vai comer também. Que história é essa? Uns trabalham e o restante fica de bobo alegre. Falei. Agora imagina o que Paulo está tentando transmitir para Timóteo. Se você ler de novo comigo o versículo 4, quando ele diz, vamos ler de novo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igreja, esse homem trabalhava onde ele passava. Ele diz que: olha, eu me afligi dia e noite com vigílias, com oração, com açoites, com naufrágio, com apedrejamento, com isso, com aquilo. Paulo trabalhava mais que a bexiga. Esse homem não tinha descanso. Por que ele está falando isso para Timóteo? Olha, nenhum soldado em serviço se envolve em coisas dessa vida, porque a sua vontade é satisfazer quem chamou. Sabe o que ele quer dizer? Os soldados de Cristo têm os seus compromissos, têm os seus afazeres, mas a sua prioridade é satisfazer aquele que o chama. A sua prioridade é saber que nele há o DNA, a credencial de Cristo estampada nele, E ele fala no 5: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o lavrador que trabalha, olha o que Paulo, não parece que ele está sendo incoerente, ele fala para não se envolver em coisa dessa vida, mas olha o que ele fala no 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera no que eu estou dizendo para você, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pode parar no 7, por favor. Já quero terminar, porque eu ainda quero louvar aqui com vocês, amém? Mas olha que forte. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Você tem o seu trabalho, a sua terra para cuidar. Você tem os seus compromissos para cuidar. Mas você tem, acima de tudo, um compromisso com Deus. A sua obrigação é com Deus. Foi Ele que te salvou. Porque se Ele não tivesse salvo, você talvez nem vivo estaria. Eu falo por mim: se Cristo não me tivesse salvo, eu não estaria vivo hoje. Recebi há uns meses atrás, com tristeza no coração, a notícia de que um dos amigos meus de infância, que eu andava, morreu. Tentei levar a palavra de todo jeito, de toda forma, fiz minha parte. Mas se Jesus Cristo não me tivesse salvo, eu nem aqui estaria hoje. Então o meu compromisso não é e jamais será com uma placa ou com um nome, e sim com Cristo Jesus. Então quando ele diz que nenhum soldado em serviço se envolve, ele quer dizer: você esteja onde você estiver, lembre-se de uma coisa: você está me exaltando ou me envergonhando. As duas, uma das duas, porque as duas não andam juntas. Ou o meu comportamento está exaltando a Cristo, ou o meu comportamento está envergonhando a Cristo. Ou as minhas obras estão testificando que eu sou de Deus, ou as minhas obras estão negando o que eu declaro ser de Deus. E ele fala rapidinho aqui, nem que eu falo onde está, para você ouvir. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se eu estiver negando aquele que me arregimentou, eu também serei negado no grande dia. O Senhor virará para mim e declarará: quem é você? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagina só, igreja, ouvir isso daqui no grande dia, olhar para trás e falar: poxa, dei mole, nada mais do que se fazer. Então você entende que Paulo, mesmo sendo quem era, ele tinha total noção de que ele trabalhava em tendas, mas ele tinha compromisso com Deus. Ele fazia suas viagens missionárias, mas ele tinha compromisso com Deus. Ele cuidava das igrejas,
vezes, que não eram poucas, mas ele tinha um compromisso com Deus. Tanto que na sua prisão ele continuou escrevendo, evangelizando, ele continuou fazendo a obra de Deus. Ele não usou como artifício, igreja, me dá por favor mais 3 minutinhos. Amém. Ele não usou de artifício a sua prisão para dizer: olha, quer saber, eu estou preso mesmo, não vou fazer mais nada. E quantas pessoas estão se prendendo às coisas desse mundo e não conseguem fazer a obra que Deus reservou na mão dela? Qual obra, pastor? Você sabe muito bem qual obra. Não somos crianças, sabemos de nossa responsabilidade diante de Deus. E eu não posso terminar de forma diferente, igreja, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Quem é soldado de Cristo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Você é soldado, soldada de Cristo? E a nossa guerra, igreja, ela é o que? Ela é espiritual, não é? A gente batalha dia após dia com o diabo. Eu preciso ler uma coisinha rapidinho para vocês. Aqui, achei. Mas o que para mim era lucro, Paulo falando à igreja de Filipe, aos filipenses, olha o que ele declara: mas para mim o que era lucro, Paulo tinha lucro, igreja? Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Ele era romano, ele era fariseu, ele tinha muito lucro. Se ele tivesse mantido, ele tinha o mundo aos seus pés, ele era comandante, ele trazia com ele uma comitiva, ele falava e os soldados tinham que obedecer. Ele está falando aqui o que era lucro para mim, o que eu tinha para mim como lucro. Oh Deus! Isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo preferiu perder esse mundo para ganhar com Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo falou? Tudo que eu conquistei neste mundo, nessa podridão, eu considero como, sabe o que é refúgio? Aquilo que é lixo, aquilo que é perda, aquilo que não tem utilidade, eu considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmão, perda nesse mundo, mas ganhe com Deus. Administrar uma vida de comunhão espiritual com Deus nesse mundo não tem sido fácil. Cada dia está mais difícil. Mas quando eu tenho um propósito, um objetivo com Deus, não são prisões, não são cadeias. Paulo declara: nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Você não pode se apoiar e dar desculpa a nada e a ninguém por você não estar fazendo o que Deus quer que você faça, porque só depende. Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Rei. Aplauda o nome do Rei Jesus, o nosso Senhor soberano, supremo Rei. A Ele toda a glória, toda a honra e louvor. Ele é o nosso general de guerra. Aleluia. Meu amado, minha amada, pode fechar a Bíblia. De todo o meu coração eu espero que essa mensagem tenha sido, sabe, meu amado, minha amada, um bálsamo para a tua vida. Amém. E você saiba de que por mais lutas que você enfrente, Deus estará com você. Glória. Porque você está com Ele. Amém. Amém.